Boa tarde, meus irmãos. É com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje. Queria pedir aí o seu joinha, né, para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, meu irmão, dá uma forcinha para mim aí, se inscreva no meu canal, vai ser muito legal para mim, tá bom? E queria pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está um pouco desanimado, né, na seita, porque ali ele não pode fazer uma pergunta, não pode duvidar de nada, né? Faça pergunta para mim aqui, aquela pergunta que você gostaria de fazer aí, não pode, faça para mim, tá bom? E aquele irmão também que já passou pelas testemunhas de Jeová, muitos anos, mas o irmão saiu de lá, não tem nem lembrança daquilo mais, mas a lembra de Jesus, a lembra da palavra de Deus. Gostaria de falar sobre Jesus e sobre a palavra de Deus, fala comigo. Vai ser um prazer para mim falar com você. E também aquele irmão que passou por uma seita, né? Teve uma experiência terrível numa seita e gostaria de relatar o que aconteceu com ele, né? Para ajudar outros, para servir de exemplo para outros. Mas o irmão talvez não tenha experiência para fazer isso, né? Irmão, é simples, faça um áudio aí e manda para mim que eu faço um vídeo aqui contando a sua história. Não precisa dizer seu nome, seu endereço, nada. Só você me mandar a sua história. O meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037, das Minas Gerais. Uai, sou que trem bom danado. Meus irmãos, hoje eu vou começar o meu vídeo aqui fazendo uma pergunta. Para você que está me assistindo, testemunha de Jeová são seguidores de Cristo? Será? O que vocês acham? Bom, as testemunhas de Jeová andam pregando de casa em casa e dizem que isso faz deles seguidores de Cristo. Mas isso faz deles seguidores de Cristo mesmo? Será? Né? Isso faz com que eles sejam seguidores de Cristo? Olha, é evidente que não faz, não. Eu vou mostrar por quê. Que não faz. Jesus e seus apóstolos nunca pregaram de casa em casa. Então, portanto, pregar de casa em casa não faz com que as testemunhas de Jeová sejam seguidores de Cristo. Porque Jesus e seus apóstolos nunca pregaram de casa em casa. E eu vou mostrar aqui, eu vou provar por quê. Veja, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 24, ali diz que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora veja, ali em Israel, ali em Judá, né? Ali morava pessoas de muitas nações, que eram os chamados de gentios, e também moravam os samaritanos, né? Que eram os inimigos ferrenhos do povo judeu. Então, o povo judeu, ali, os judeus, eles não se davam com os gentios e nem com os samaritanos. Os judeus eram um povo orgulhosos, eles não se davam com esses outros povos. Portanto, quando Jesus enviou ali os seus 12 apóstolos para pregar, eu vou mostrar um relato aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 6. Ali Jesus disse para eles, de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus disse para eles, não entreis em casa de samaritanos e nem de gentios. Agora, meus irmãos, isso é uma prova que os judeus, aliás, Jesus e os apóstolos não pregavam de casa em casa. Por quê? Ali era cheio de casa de gentios e de samaritanos. Então, se era para Jesus ir pregar apenas na casa, se era para Jesus e seus apóstolos pregar apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, isso significa que eles não iam de casa em casa, porque havia muitas casas de gentios e casas também de samaritanos. Agora veja, meus irmãos, para as testemunhas de Jeová seguir o exemplo
de Jesus e seus apóstolos, eles tinham que agir assim como Jesus agia. E, no entanto, não era isso que eles faziam. No entanto, não era isso que eles faziam. Vejam, as testemunhas de Jeová, elas consideram os seus dissidentes, ou seja, as pessoas que deixam a sua religião, as testemunhas de Jeová consideram como inimigos ferrenhos, as pessoas que deixam a sua religião, ou seja, que deixam de concordar com a sua liderança. Ainda chamam eles de apóstatas. Ainda são chamados de apóstatas. E não conversam com eles, não falam nem sequer um oi e odeiam eles. Agora veja, meus irmãos, vamos fazer uma comparação com as atitudes de Jesus aqui. Jesus era judeu e os judeus não conversavam com os samaritanos. Agora veja a atitude de Jesus com uma mulher samaritana. Está registrado em João capítulo 4, versículo 9. Jesus estava ali, à beira de um poço, e chegou uma mulher samaritana para apanhar água. Então, se Jesus fosse agir como as testemunhas de Jeová, Jesus não ia nem olhar para aquela mulher samaritana, ele ia simplesmente baixar a cabeça e fazer de conta que não viu aquela mulher samaritana, porque os judeus não gostavam do samaritano. Mas o que Jesus fez? Será que Jesus virou o rosto para não falar com aquela mulher? Jesus disse para ela: dá-me de beber. Ela levou um susto tão grande que ela falou: como tu, sendo judeu, me pede de beber? Eu que sou uma mulher samaritana. Está vendo? Vejam, se as TJs seguissem o exemplo de Jesus, veja que as TJs não seguem o exemplo de Jesus. Se elas seguissem o exemplo de Jesus, elas não iriam desobedecer às ordens de Jesus. E, no entanto, as testemunhas de Jeová desobedecem às ordens de Jesus. Eu vou mostrar aqui provas de que as testemunhas de Jeová desobedecem às ordens de Jesus. Vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 44. Aqui Jesus disse para eles ali, para os judeus: ouviste o que foi dito, ou seja, o que foi dito na lei de Moisés: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, isso é o que a lei de Moisés ensinava para eles: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas Jesus disse assim: eu, Jesus, porém, vos digo: amai os teus inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que torneis filhos do vosso Pai Celestial. Agora aqui tem um ponto muito interessante aqui. Jesus disse que se nós não amar os nossos inimigos, nós não somos filhos do nosso Pai Celestial. Bom, eu me considero um filho de Deus, eu me considero. Agora, as testemunhas de Jeová não. As testemunhas de Jeová dizem que não são filhos de Deus. E no que eu acho que estou completamente de acordo. Segundo o que o próprio Jesus está mostrando para nós aqui, as testemunhas de Jeová não são filhos de Deus mesmo. Porque eles não amam o seu inimigo, nem sequer inimigo, porque nós que somos dissidentes, nós não somos inimigos das testemunhas de Jeová, não. Nós não temos nada contra eles, e eles nos odeiam. Em vez de fazer como Jesus diz aqui, nos amar e orar por nós, já que eles nos consideram inimigos, eles nos odeiam. Até filho odeia pai e pai odeia filho, simplesmente porque eles não quiseram ser mais testemunhas de Jeová. Então veja, as testemunhas de Jeová não são filhos de Deus mesmo não. Concordo com eles em gênero e grau. Sou obrigado a dizer: concordo com as testemunhas de Jeová. Vocês não são filhos de Deus mesmo não. E se não mudar de atitude, também não vão ser. Então, essas atitudes das testemunhas de Jeová explicam muito bem
que as testemunhas de Jeová não são filhos de Deus. Continuando aqui ainda, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 47, aqui diz assim: por quê? É Jesus falando. Porque se cumprimentardes ou saudardes, conforme algumas Bíblias diz, se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem isso também os gentios? Veja que os gentios, que eram pessoas odiadas pelos os judeus, faziam isso. Cumprimentava apenas os seus amigos, os seus irmãos, né? Então Jesus está dizendo que se nós fizermos isso, nós estamos nos tornando semelhantes aos gentios. Agora veja um ponto muito importante que Jesus diz. Que amar apenas os irmãos e cumprimentar apenas os irmãos, né? Cumprimentar apenas os irmãos é coisa que os gentios fazem. Agora veja, meus irmãos, veja que coisa importante. Quem eram os gentios? Ali existiam os gentios, que eram as pessoas de outras nações, existiam existiam ali como é que fala? Existiam os samaritanos, que eram odiados pelos judeus, e existiam os publicanos, que eram ali os cobradores de impostos, né? Que eram todos odiados pelos judeus. Mas veja, é engraçado que o que é que Jesus mostrou para nós aqui? Que as testemunhas de Jeová, elas afirmam que são semelhantes a Israel. Elas afirmam que são o atual Israel. Mas, tomando a atitude de cumprimentar apenas os seus irmãos e odiar os dissidentes, odiar as pessoas que não são da religião deles, eles estão se tornando iguaizinhos aos gentios. Eles estão se tornando igualzinhos aos gentios. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para as testemunhas de Jeová. Já que vocês são seguidores de Cristo, já que vocês dizem seguidores de Cristo, eu vou mostrar um exemplo de Cristo aqui, que eu gostaria de perguntar para vocês se vocês fazem isso. Vocês dizem que são seguidores de Cristo. E eu vou mostrar um exemplo de Cristo aqui. Está em Lucas, no capítulo 24, versículo 34. Veja, Jesus estava sendo crucificado ali, né? Estava sendo crucificado juntamente com dois malfeitores, um de um lado dele, outro do outro. Contudo, Jesus, olhando aquelas pessoas que estavam crucificando ele, Jesus disse para Deus: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Agora, vocês dizem que são seguidores de Cristo. Vocês pedem a Deus para perdoar alguém que está maltratando vocês? Vocês fazem isso? E alguém que nem sequer está fazendo nada de mal para vocês? Vocês pedem a Deus para perdoar? Vocês acham que a religião de vocês está certa? Vocês são a organização de Deus na Terra. Então, nós somos os perdidos. Nós, dissidentes, abandonamos a religião verdadeira e somos os perdidos. Estamos no mundo entregues para a morte. Vocês seriam capazes de orar por nós? Pedir a Deus para perdoar nós? Seria? Eu gostaria de saber disso, porque se vocês não fizerem isso, vocês não são filhos de Deus. Ou será que vocês fazem igual o senhor Antônio Mores? Vocês pedem a Deus para fazer com que nós desaparecemos da terra como fumaça? Veja, meus irmãos, fazer o que o senhor Antônio Mores fez, soprar um palito, falar com que a pessoa desapareça da terra como fumaça, isso é atitude de cristão? Agora, será que aquilo que o povo estava fazendo com Jesus era menos pior, né? Era menos pior do que o que nós apóstolos fizemos, abandonar a organização? Porque veja, Jesus estava
sendo crucificado, estava sendo furado, levado uma espada, fudilado, uma coroa de espinho, e ele pediu a Deus que perdoasse aquelas pessoas. Agora vocês, simplesmente porque nós abandonamos a organização que vocês fazem parte, nós porque simplesmente deixamos de ser testemunha de Jeová, vocês nos odeiam, pede para nós desaparecer do mundo igual fumaça. Será que vocês estão imitando a Cristo? Veja, meus irmãos, vocês não estão imitando a Cristo, porque isso que nós fizemos, abandonar a organização, se está prejudicando alguém, se é que está prejudicando alguém, se é que a organização de vocês fosse a verdade, e se alguém estivesse sendo prejudicado, o prejudicado seria nós, não seria vocês não. Vocês estão com a salvação de vocês garantida aí. Se é que isso aí fosse a verdade mesmo, igual vocês dizem, seria nós que estavam prejudicados. Então vocês não tinham que tomar ódio de nós, vocês não tinham que nos odiar não, vocês tinham que ter pena de nós. Mas veja, muito pelo contrário, vocês nos odeiam, vocês nos odeiam, vocês passam por nós na rua, nem oi, até parente, até pai abandona filho e filho abandona pai. Então, veja, meus irmãos, veja a contradição que vocês entraram nela. Isso aí, se fosse a verdade, vocês tinham que ter pena de nós e falar assim, eu tenho pena daqueles pobres coitados que abandonaram a verdade e vão ser destruídos. Agora, pelo contrário, vocês têm ódio de nós. Será que isso não tem alguma coisa escondida por trás disso aí, não? Será que não tem alguma coisinha debaixo do tapete, não? Só pode, né? Só pode ter alguma coisinha debaixo do tapete, né? Porque veja, a crucificação de Jesus foi muito pior do que abandonar uma organização. Jesus, foi pregado de pés e mãos na cruz, as duas mãos, de braços abertos, não foi com uma mão por cima da outra, não, as duas, de braços abertos, né? Pregado na cruz, os pés pregados, uma coroa de espinho, depois veio o outro, furou ele do lado ali, e Jesus pediu, Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. E vocês, simplesmente porque nós abandonamos a organização, vocês nos odeiam. Vocês nos odeiam. Será que isso não tem alguma coisinha? Será que o corpo governante não está escondendo alguma coisa? Será que o corpo governante não está com medo de nós contar para vocês por que é que nós saímos? Não será isso não? Hein? Pense bem, testemunha de Jeová. Pense bem, tá? Fique em paz e que Deus abençoe vocês.